Olá, meus amados irmãos e irmãs em consciência. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo no conhecimento que tem transformado vidas ao redor do mundo. Este é o quarto episódio da série Transurfing da Realidade, baseada na obra de Vadim Zeland, aqui no canal Manifestadores Quânticos. Se você já assistiu às 3 primeiras partes, sabe do poder revolucionário que esse conteúdo carrega. E se está chegando agora, sinta-se em casa. Os links para as partes anteriores estão todos na descrição deste vídeo, para que você possa acompanhar a sequência completa e absorver cada ensinamento com clareza. Hoje, nesta quarta parte, nós vamos avançar ainda mais. Vamos aprofundar a compreensão sobre como mudar de linha de vida conscientemente, como se libertar dos sistemas que drenam nossa energia e acessar, de forma vibracional, realidades mais leves, abundantes e alinhadas com o nosso verdadeiro ser. E é por isso que eu te peço, com o coração aberto, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas. Esse gesto simples pode ser a ponte para que outros despertem, assim como você está despertando agora. Essa mensagem precisa se espalhar, e ela depende de nós. Vamos juntos, com consciência, gratidão e presença, continuar essa jornada de transição da mente automatizada para o estado vibracional da soberania. Prepare-se para mais uma etapa poderosa do transurfing da realidade. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. O como pertence ao campo das variantes. Sua tarefa é manter-se na vibração daquilo que escolheu, confiar, soltar, permitir. O resto se encaixa. A mente vai querer controlar, vai tentar prever, vai pedir provas. Mas não se trata de provar, e sim de viver. De experienciar a verdade antes que ela se manifeste, porque é assim que a manifestação ocorre. Você é um canal, uma ponte entre o invisível e o visível. Tudo o que precisa já está disponível no espaço das variantes. Basta alinhar-se, sentir como se já fosse, agir como se já estivesse, viver como se já fosse real. Esse como-se não é fingimento, é criação vibracional. Quando você vibra no estado do desejo realizado, você colapsa a realidade correspondente. O campo responde ao seu estado interior, não ao seu esforço. Por isso, pare de tentar forçar. Comece a cultivar estados. Crie o clima vibracional da realidade que deseja viver. Se deseja amor, vibre amor. Se deseja abundância, vibre plenitude. Se deseja paz, vibre leveza. Você é o roteirista, o ator e o espectador. Você é o cenário e a luz, o palco e a plateia. Tudo em um só ser. Essa é a consciência desperta, e com ela vem a responsabilidade. Você pode escolher manter-se inconsciente, repetindo padrões, ou pode despertar, assumir a autoria e criar algo novo. A maioria não quer essa responsabilidade. Preferem reclamar, culpar, esperar que algo mude fora. Mas você não é a maioria. Você está aqui porque decidiu lembrar. Você lembrou que há outro caminho. Lembrou que pode escolher. Lembrou que a realidade não é algo fixo, mas flexível. E lembrou que a sua vibração é a caneta que escreve o seu destino. Então, escreva com amor. Escreva com presença. Escreva com intenção. Não se prenda ao passado. Ele só existe se você o revive. O futuro também não está fixado. Ele é um campo de infinitas possibilidades. E você é quem decide qual delas se tornará presente. Escolha com o coração. Ele é mais sábio que a mente. Ele sente antes de saber. Ele guia com sutileza. O coração não erra. Ele apenas silencia quando você o ignora. Volte para ele, reaprenda a escutá-lo. Ele sussurra o caminho mais leve, mais belo, mais verdadeiro. A vida não precisa ser pesada. Não precisa ser guerra. Pode ser dança. Pode ser voo. Pode ser comunhão. Mas para isso é preciso coragem. Coragem de desapegar das velhas verdades. Coragem de abrir mão do controle.
Coragem de ser quem você realmente é e não quem esperam que você seja. E essa coragem não se aprende nos livros. Ela nasce do silêncio interior, da conexão com algo maior que o ego, do encontro com o eu sou. Quando você diz eu sou e completa com o que deseja, você ativa a força criadora. Não é apenas uma frase, é um comando vibracional, uma senha cósmica, um decreto sagrado. Eu sou livre, eu sou amor, eu sou abundância, eu sou paz, eu sou luz. Repita com presença, com emoção, com fé, e verá o universo cooperando a seu favor, porque tudo responde ao seu ser, tudo responde à sua vibração. Você não precisa entender todos os mecanismos, precisa apenas confiar no processo. Confie, solte, permita e viva. Viva como quem sabe que tudo já é, como quem já recebeu, como quem não precisa mais correr, buscar, lutar. A busca termina quando a consciência desperta. O externo para de ser o foco, a referência vem de dentro, e então você percebe, sempre foi você, sempre esteve em você, sempre será você, o mestre, o caminho, a verdade, tudo em um só centro, o seu coração desperto. A realidade não muda de fora para dentro, muda de dentro para fora. Quando você muda, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você entrou em outra versão dele. É como sintonizar outra estação. O cenário muda, as pessoas mudam, os eventos mudam, porque você mudou. Essa é a verdadeira ascensão. Sair da frequência da dor e entrar na frequência do amor. Sair da luta e entrar no fluxo. Sair do medo e entrar na fé. E isso está disponível agora. Não exige esforço, exige decisão. Você decide em qual linha de vida quer caminhar. Você decide o que vai alimentar. Você decide o que vai emanar. E a realidade obedece, sempre. E acima de tudo, vibre gratidão. A gratidão é a chave que abre portas invisíveis. Quando você é grato antes de ver, você demonstra fé. Quando é grato por tudo, mesmo o que não entende, você acessa camadas sutis da realidade. Nada é em vão. Nenhuma dor é desperdiçada. Tudo é semente. Tudo é ensinamento. Tudo pode ser alquimizado. E quando você muda a frequência da sua reação, você muda o roteiro da sua história. Aquilo que parecia punição vira libertação. Aquilo que parecia fim vira recomeço. Tudo depende da sua interpretação, da sua leitura vibracional dos eventos. O mundo é neutro. Você é quem colore tudo com o significado que dá. Por isso, cuidado com o que pensa, cuidado com o que sente, cuidado com o que repete. Palavras são decretos, emoções são comandos, pensamentos são roteiros. Você não está apenas reagindo ao mundo, você está o programando. E essa programação é contínua. A cada instante, uma nova linha de vida se oferece. A cada escolha, uma nova versão do mundo se apresenta. Esse como ser não é fingimento, é criação vibracional. Quando você vibra no estado do desejo realizado, palavras são decretos, emoções são comandos, pensamentos são roteiros. Você não está apenas reagindo ao mundo, você está o programando, e essa programação é contínua. A cada instante, uma nova linha de vida se oferece. A cada escolha, uma nova versão do mundo se apresenta. Você é o roteirista, o ator e o espectador. Você é o cenário e a luz, o palco e a plateia. Tudo em um só ser. Essa é a consciência desperta. E com ela vem a responsabilidade. Você pode escolher manter-se inconsciente, repetindo padrões, ou pode despertar, assumir a autoria e criar algo novo. A maioria não quer essa responsabilidade. Preferem reclamar, culpar, esperar que algo mude fora. Mas você não é a maioria. Você está aqui porque decidiu lembrar. Você lembrou que há outro caminho. Lembrou que pode escolher. Lembrou que a realidade não é algo fixo, mas flexível. E lembrou que a sua vibração é a caneta que escreve o seu destino. Então, escreva com amor.
Escreva com presença. Escreva com intenção. Não se prenda ao passado. Ele só existe se você o revive. O futuro também não está fixado. Ele é um campo de infinitas possibilidades. E você é quem decide qual delas se tornará presente. Escolha com o coração. Ele é mais sábio que a mente. Ele sente antes de saber. Ele guia com sutileza. O coração não erra. Ele apenas silencia quando você o ignora. Volte para ele. Reaprenda a escutá-lo. Ele sussurra o caminho mais leve, mais belo, mais verdadeiro. A vida não precisa ser pesada. Não precisa ser guerra. Pode ser dança. Pode ser voo. Pode ser comunhão. Mas para isso é preciso coragem. Coragem de desapegar das velhas verdades. Coragem de abrir mão do controle. Coragem de ser quem você realmente é, e não quem esperam que você seja. E essa coragem não se aprende nos livros. Ela nasce do silêncio interior, da conexão com algo maior que o ego, do encontro com o eu sou. Quando você diz eu sou e completa com o que deseja, você ativa a força criadora. Não é apenas uma frase, é um comando vibracional, uma senha cósmica, um decreto sagrado. Eu sou livre. Eu sou amor. Eu sou abundância. Eu sou paz. Eu sou luz. Repita com presença, com emoção, com fé, e verá o universo cooperando a seu favor, porque tudo responde ao seu ser, tudo responde à sua vibração. Você não precisa entender todos os mecanismos, precisa apenas confiar no processo. Confie, solte, permita e viva. Viva como quem sabe que tudo já é, como quem já recebeu, como quem não precisa mais correr, buscar, lutar. A busca termina quando a consciência desperta. O externo para de ser o foco. A referência vem de dentro. E então você percebe, sempre foi você. Sempre esteve em você. Sempre será você. O mestre, o caminho, a verdade. Tudo em um só centro. O seu coração desperto. A realidade não muda de fora para dentro. Muda de dentro para fora. Quando você muda, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você entrou em outra versão dele. É como sintonizar outra estação. O cenário muda, as pessoas mudam, os eventos mudam. Porque você mudou. Essa é a verdadeira ascensão. Sair da frequência da dor e entrar na frequência do amor. Sair da luta e entrar no fluxo. Sair do medo e entrar na fé. E isso está disponível agora. Não exige esforço, exige decisão. Você decide em qual linha de vida quer caminhar. Você decide o que vai alimentar. Você decide o que vai emanar. E a realidade obedece. Sempre. Você não precisa saber como vai acontecer. Você só precisa saber o que quer e permanecer nessa vibração. A realidade vai se ajustar. Esse é o segredo que foi escondido por tanto tempo. A realidade é moldável. Ela é reflexo da sua energia dominante. E isso vale para tudo. Saúde, relacionamentos, dinheiro, propósito, felicidade. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. Por isso, mais importante do que pedir é se tornar. Não adianta pedir por abundância e vibrar escassez. Não adianta pedir amor e vibrar rejeição. Não adianta pedir liberdade e vibrar controle. O universo não escuta palavras. Ele responde à vibração. E você emite essa vibração o tempo todo, consciente ou inconscientemente. A boa notícia é que você pode escolher conscientemente o que emanar. Você pode escolher alinhar-se com estados de gratidão, alegria, confiança, paz. E isso muda tudo. Porque quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Vem da alma. Vem da conexão com algo maior. Vem da experiência direta de que tudo é energia. E você é o ponto de emissão. Você não é vítima. Nunca foi. Você só estava adormecido, inconsciente e condicionado. Agora você despertou. Agora você se lembra. E com esse lembrar vem o poder, vem a responsabilidade, vem a soberania. Você não depende mais de salvadores externos. Você é a própria salvação. Você é a ponte. Você é o milagre. Quando você vive a partir dessa consciência, sua realidade se torna um campo de magia natural.
O impossível se dissolve. O extraordinário vira rotina. Você para de se surpreender com os milagres. Você os espera. Você os acolhe. Você os honra. E passa a viver num estado de comunhão com a existência. Não há mais separação entre você e o divino, porque o divino está em você. Sempre esteve. A vida deixa de ser um problema a ser resolvido e se torna uma dádiva a ser experimentada. Você não vive mais em função do medo. Você vive em função do amor. Você não reage mais ao mundo. Você cria o mundo a partir da sua vibração. Você não busca mais fora. Você manifesta a partir de dentro. Essa é a nova era, a era da consciência, a era da soberania vibracional, e ela já começou. A antiga realidade está ruindo. Sistemas baseados no medo, no controle, na escassez, estão colapsando. E isso pode parecer caótico, pode parecer o fim, mas é o início, é o nascimento de uma nova humanidade. Uma humanidade que lembra quem é, que vive em cooperação, não mais em competição, que manifesta com amor, não mais com medo, que serve à vida, não mais aos sistemas, e você faz parte disso. Sua consciência desperta é uma fagulha que acende outras consciências. Sua vibração elevada é um convite para que outros também se elevem. Você não precisa convencer ninguém. Você apenas vive a sua verdade, e isso é suficiente. O exemplo arrasta. A presença transforma. A frequência contagia. Você é um farol. Você é um ponto de luz. Você é um manifestador consciente de realidades. E quanto mais você se alinha, mais pessoas ao seu redor começam a despertar. Sem esforço, sem imposição, apenas pelo campo que você irradia. E esse campo cresce. E esse campo se une a outros campos. E juntos, esses campos formam uma nova rede de consciência sobre o planeta. Uma rede silenciosa, sutil, imparável. Você pode senti-la. Ela pulsa no coração. Ela vibra na pele. Ela te chama para ser quem você nasceu para ser. E você atende esse chamado com coragem, com presença, com verdade. Porque você sabe, não há mais tempo para dormir. Não há mais tempo para esperar. O tempo é agora. A realidade está aqui. A escolha é sua. Não imediatamente, talvez. Porque há um tempo de transição entre linhas de vida. Mas, inevitavelmente, a realidade vai se reorganizar para refletir sua nova frequência. E aquilo que antes parecia impossível começa a acontecer com naturalidade. A realidade começa a cooperar com você. Pessoas aparecem. Oportunidades surgem. Caminhos se abrem. E você entende que não precisa mais correr atrás. Você só precisa caminhar com clareza, leveza e verdade. Os sinais estão por toda parte. Você começa a ver repetições numéricas, frases que se repetem, encontros improváveis, intuições fortes. Tudo está te mostrando que você está alinhado, que você está no caminho da sua linha de vida ideal. E mesmo quando algo parece sair do controle, você sabe que não é o fim. É só um reajuste, uma curva no caminho, uma chance de aprofundar a fé. Porque quem caminha em alinhamento não se desespera com os atrasos. Sabe que tudo chega na hora certa, da forma certa. E essa certeza não vem do ego. Você não precisa de permissão para ser quem você é. A única autorização que você precisa já foi dada pela vida, quando você nasceu. Desde o início, a existência tem te chamado para expressar sua essência mais autêntica. Mas ao longo do caminho, camadas e mais camadas foram sendo colocadas sobre sua consciência. Crenças, medos, regras, padrões, memórias de dor. E tudo isso foi te afastando de si mesmo. Agora é a hora de retornar. Não um retorno ao passado, mas um retorno ao seu centro. Um reencontro com aquilo que você sempre foi, mas esqueceu. Presença pura, consciência criadora, luz em forma humana. Esse reencontro não exige esforço, mas entrega. Não exige luta, mas rendição. Rendição ao fluxo da vida, à sabedoria do coração,
a inteligência do campo. Tudo o que você deseja já está lá, já está disponível. Mas você precisa se tornar compatível. E para isso, é necessário abrir mão do velho eu, das velhas crenças, dos velhos padrões. Não se trata de negar quem você foi, mas de honrar o que você aprendeu e seguir adiante. Você não precisa mais repetir a dor. Você não precisa mais se identificar com a vítima. Você não precisa mais viver no modo de sobrevivência. Você pode viver no modo criador. E isso começa agora, neste instante, com sua decisão de mudar o estado interno. A mudança não vem do mundo, vem de você. O mundo apenas reflete. É como um espelho quântico, sensível à sua vibração. Quanto mais você eleva sua consciência, mais o reflexo se transforma. Quanto mais você se alinha com o amor, mais o mundo ao seu redor se torna um campo fértil para esse amor florescer. Essa verdade pode parecer simples demais para ser real, mas é justamente na simplicidade que está o segredo. Você foi condicionado a acreditar que a vida é difícil, que a felicidade é rara, que a abundância é para poucos, que o despertar é para místicos isolados. Mas nada disso é verdade. Tudo isso são pêndulos coletivos que se alimentam da sua crença. E quando você para de acreditar, eles perdem força. Quando você tira sua atenção, eles deixam de existir para você. Não porque desapareceram do planeta, mas porque deixaram de fazer parte da sua linha de vida. E isso é liberdade. A verdadeira liberdade não está em mudar o sistema, mas em sair dele vibracionalmente. A verdadeira revolução é silenciosa, interna, energética. Quando você eleva sua frequência, você muda de plano. Você começa a habitar um mundo onde outras leis operam. Leis baseadas na ressonância, na sincronicidade, na cooperação com a vida. Nesse novo plano, você não precisa competir. Você não precisa provar nada. Você não precisa se defender, porque tudo coopera com você. Tudo se organiza a partir da sua vibração. O caos cede lugar à ordem. A luta dá lugar ao fluir. A escassez dá lugar à abundância. E tudo começa no invisível. Tudo começa na vibração. É por isso que o transurfing não é uma técnica. É um modo de existir. É uma escolha diária, uma postura interna, um estilo vibracional de viver. E você pode escolher isso agora. Você pode decidir neste momento que não alimentará mais pensamentos de medo, que não reagirá mais com desespero, que não cairá mais nos velhos gatilhos. Você pode respirar, lembrar quem é, voltar para o centro e criar uma nova linha de vida a partir dessa consciência. Você pode, inclusive, olhar para as situações mais desafiadoras com um novo olhar. Perguntar: o que isso está me mostrando? Como posso crescer com isso? O que preciso soltar para sair dessa frequência? Quando você faz isso, você transforma a crise em oportunidade, dor em sabedoria, bloqueio em portal. E então, o que antes te paralisava agora te fortalece. O que antes te feria agora te desperta. O que antes te controlava agora te liberta. E isso é alquimia vibracional. Isso é transurfing aplicado à vida real. Você não precisa de fórmulas mágicas. Você só precisa se lembrar. Tudo está em você. Tudo começa em você. Tudo flui a partir de você. Você é o ponto de origem da sua realidade. Você é a causa. O mundo é o efeito. Quando você muda a causa, o efeito muda também. E é por isso que o trabalho mais importante que você pode fazer não é externo, é interno. É no seu campo, na sua mente, no seu coração. É ali que tudo começa. E é ali que tudo termina. Portanto, cuide da sua vibração como quem cuida de um jardim sagrado. Cultive pensamentos que nutrem, sentimentos que elevam, ações que libertam. Cerque-se de pessoas que expandem, ambientes que inspiram, conteúdos que despertam. E se algo não ressoa mais, tenha coragem de deixar ir. Nem tudo vai com você para a nova linha de vida. Nem todos vão entender a sua jornada. E está tudo bem. Não é sobre convencer.
é sobre ser. E quanto mais você é, mais você vibra. E quanto mais você vibra, mais você manifesta. E quanto mais você manifesta, mais você inspira. E o ciclo se completa. Você transforma o mundo, não porque tentou mudar os outros, mas porque ousou ser você. Enquanto você tentar controlar tudo com a mente, continuará preso às mesmas linhas de vida. Mas quando você solta, quando permite, quando confia, o milagre começa a acontecer. Você começa a ser conduzido. Pessoas certas cruzam seu caminho. Palavras exatas chegam até você. Intuições se intensificam. Tudo começa a cooperar com o seu despertar. Essa é a dança do transurfing. Você não força, você flui. Você não empurra, você atrai. Você não se esgota, você manifesta. Você para de jogar o jogo da luta e começa a jogar o jogo da consciência. E nesse novo jogo, quem ganha é a leveza. Quem guia é a verdade. E quem vence é o ser. Você começa a perceber que, quanto mais alinha seus pensamentos, sentimentos e ações com a sua vibração essencial, mais a realidade externa se ajusta. E não se trata de manipular o mundo, mas de vibrar com o mundo certo. A realidade ideal não precisa ser criada do zero. Ela já existe, está no espaço das variantes, aguardando seu alinhamento para se manifestar. Tudo o que você deseja já está lá, já está disponível. Mas você precisa se tornar compatível. E para isso, é necessário abrir mão do velho eu, das velhas crenças, dos velhos padrões. Não se trata de negar quem você foi, mas de honrar o que você aprendeu e seguir adiante. Você não precisa mais repetir a dor. Você não precisa mais se identificar com a vítima. Você não precisa mais viver no modo de sobrevivência. Você pode viver no modo criador. E isso começa agora, neste instante, com sua decisão de mudar o estado interno. A mudança não vem do mundo, vem de você. O mundo apenas reflete. É como um espelho quântico, sensível à sua vibração. Quanto mais você eleva sua consciência, mais o reflexo se transforma. Quanto mais você se alinha com o amor, mais o mundo ao seu redor se torna um campo fértil para esse amor florescer. Nesse novo plano, você não precisa competir. Você não precisa provar nada. Você não precisa se defender. Porque tudo coopera com você. Tudo se organiza a partir da sua vibração. O caos cede lugar à ordem. A luta dá lugar ao fluir. A escassez dá lugar à abundância. E tudo começa no invisível. Tudo começa na vibração. É por isso que o transurfing não é uma técnica, é um modo de existir. É uma escolha diária, uma postura interna, um estilo vibracional de viver. E você pode escolher isso agora. Você pode decidir neste momento que não alimentará mais pensamentos de medo, que não reagirá mais com desespero, que não cairá mais nos velhos gatilhos. Você pode respirar, lembrar quem é, voltar para o centro e criar uma nova linha de vida a partir dessa consciência. Você pode, inclusive, olhar para as situações mais desafiadoras com um novo olhar. Perguntar: o que isso está me mostrando? Como posso crescer com isso? O que preciso soltar para sair dessa frequência? Quando você faz isso, você transforma crise em oportunidade, dor em sabedoria, bloqueio em portal. E então, o que antes te paralisava agora te fortalece. O que antes te feria agora te desperta. O que antes te controlava agora te liberta. E isso é alquimia vibracional. Isso é transurfing aplicado à vida real. Você não precisa de fórmulas mágicas. Você só precisa se lembrar. Tudo está em você. Tudo começa em você. Tudo flui a partir de você. Você é o ponto de origem da sua realidade. Você é a causa. O mundo é o efeito. Quando você muda a causa, o efeito muda também. E é por isso que o trabalho mais importante que você pode fazer não é externo, é interno. É no seu campo, na sua mente, no seu coração. É ali que tudo começa e é ali que tudo termina. Portanto,
Cuide da sua vibração como quem cuida de um jardim sagrado. Cultive pensamentos que nutrem, sentimentos que elevam, ações que libertam. Cerque-se de pessoas que expandem, ambientes que inspiram, conteúdos que despertam. E se algo não ressoa mais, tenha coragem de deixar ir. Nem tudo vai com você para a nova linha de vida. Nem todos vão entender a sua jornada. E está tudo bem. Não é sobre convencer, é sobre ser. E quanto mais você é, mais você vibra. E quanto mais você vibra, mais você manifesta. E quanto mais você manifesta, mais você inspira. E o ciclo se completa. Você transforma o mundo, não porque tentou mudar os outros, mas porque ousou ser você. Essa verdade pode parecer simples demais para ser real, mas é justamente na simplicidade que está o segredo. Você foi condicionado a acreditar que a vida é difícil, que a felicidade é rara, que a abundância é para poucos, que o despertar é para místicos isolados. Mas nada disso é verdade. Tudo isso são pêndulos coletivos que se alimentam da sua crença. E quando você para de acreditar, eles perdem força. Quando você tira sua atenção, eles deixam de existir para você. Não porque desapareceram do planeta, mas porque deixaram de fazer parte da sua linha de vida. E isso é liberdade. A verdadeira liberdade não está em mudar o sistema, mas em sair dele vibracionalmente. A verdadeira revolução é silenciosa, interna, energética. Quando você eleva sua frequência, você muda de plano. Você começa a habitar um mundo onde outras leis operam. Leis baseadas na ressonância, na sincronicidade, na cooperação com a vida. Nesse novo plano, você não precisa competir. Você não precisa provar nada. Você não precisa se defender. Porque tudo coopera com você. Tudo se organiza a partir da sua vibração. O caos cede lugar à ordem. A luta dá lugar ao fluir. A escassez dá lugar à abundância. E tudo começa no invisível. Tudo começa na vibração. É por isso que o transurfing não é uma técnica. É um modo de existir. É uma escolha diária. Uma postura interna. Um estilo vibracional de viver. E você pode escolher isso agora. Você pode decidir neste momento que não alimentará mais pensamentos de medo, que não reagirá mais com desespero, que não cairá mais nos velhos gatilhos. Você pode respirar, lembrar quem é, voltar para o centro e criar uma nova linha de vida a partir dessa consciência. Portanto, cuide da sua vibração como quem cuida de um jardim sagrado. Cultive pensamentos que nutrem, sentimentos que elevam, ações que libertam. Cerque-se de pessoas que expandem, ambientes que inspiram, conteúdos que despertam. E se algo não ressoa mais, tenha coragem de deixar ir. Nem tudo vai com você para a nova linha de vida. Nem todos vão entender a sua jornada. E está tudo bem. Não é sobre convencer, é sobre ser. E quanto mais você é, mais você vibra. E quanto mais você vibra, mais você manifesta. E quanto mais você manifesta, mais você inspira. E o ciclo se completa. Você transforma o mundo, não porque tentou mudar os outros, mas porque ousou ser você. Você pode, inclusive, olhar para as situações mais desafiadoras com um novo olhar. Perguntar: o que isso está me mostrando? Como posso crescer com isso? O que preciso soltar para sair dessa frequência? Quando você faz isso, você transforma a crise em oportunidade, dor em sabedoria, bloqueio em portal. E então, o que antes te paralisava, agora te fortalece. O que antes te feria, agora te desperta. O que antes te controlava, agora te liberta. E isso é alquimia vibracional. Isso é transurfing aplicado à vida real. Você não precisa de fórmulas mágicas. Você só precisa se lembrar. Tudo está em você. Tudo começa em você. Tudo flui a partir de você. Você é o ponto de origem da sua realidade. Você é a causa. O mundo é o efeito. Quando você muda a causa, o efeito muda também. E é por isso que o trabalho mais importante que você pode fazer não é externo. É interno. É no seu campo,
na sua mente, no seu coração. É ali que tudo começa. E é ali que tudo termina. Portanto, cuide da sua vibração como quem cuida de um jardim sagrado. Cultive pensamentos que nutrem, sentimentos que elevam, ações que libertam. Cerque-se de pessoas que expandem, ambientes que inspiram, conteúdos que despertam. E se algo não ressoa mais, tenha coragem de deixar ir. Nem tudo vai com você para a nova linha de vida. Nem todos vão entender a sua jornada. E está tudo bem. Não é sobre convencer, é sobre ser. E quanto mais você é, mais você vibra. E quanto mais você vibra, mais você manifesta. E quanto mais você manifesta, mais você inspira. E o ciclo se completa. Você transforma o mundo, não porque tentou mudar os outros, mas porque ousou ser você. Tudo começa com uma escolha silenciosa, mas poderosa. Uma escolha que você faz no íntimo do seu ser. A escolha de não mais seguir no automático. A escolha de não mais repetir o padrão. A escolha de não mais sustentar uma realidade que não representa a sua verdade. E essa escolha muda tudo, porque ela rompe o ciclo da repetição, ela corta a corrente da programação, ela abre espaço para o novo, e o novo só entra quando o velho é liberado. A mente teme o novo porque ela não tem controle sobre ele. Mas a alma anseia pelo novo, porque ela reconhece ali a expansão que veio viver. A cada escolha consciente, você sinaliza ao campo: estou pronto para uma nova realidade. E o campo responde. Sempre responde. Ele está constantemente respondendo. A realidade não está te punindo. Ela está te refletindo. Ela está cooperando com a sua frequência dominante. Quando você se permite ser quem você é, sem máscaras, sem defesas, sem filtros, a realidade se curva diante de você. Não porque você é especial, mas porque você está em verdade. E a verdade tem poder. A verdade é magnética. Ela atrai tudo o que está em ressonância e repele tudo o que não está. Por isso, às vezes, ao despertar, você perde pessoas, empregos, lugares. Mas, na verdade, você está apenas saindo de linhas de vida que não correspondem mais à sua frequência. É um processo natural. E quando você acolhe esse processo com amor, ele se torna mais leve. Você entende que nada está sendo tirado de você, está sendo liberado, para que o novo possa chegar, para que o alinhamento se complete. E o novo, quando chega, é sempre melhor, porque ele está em ressonância, ele é compatível, ele é coerente com quem você está se tornando. A coerência é a ponte. Quando o que você pensa, sente e faz estão alinhados, você vibra integridade. E a integridade é uma assinatura energética poderosa. É ela que cria a estabilidade vibracional necessária para sustentar novas realidades. Sem integridade, você até manifesta, mas não sustenta. Porque há um ruído, uma oscilação, um desvio interno. Por isso, o verdadeiro trabalho é o de alinhamento. Alinhar o que você pensa com o que você fala. O que você sente com o que você age. O que você deseja com o que você vibra. E esse trabalho não é feito de uma vez. É um processo contínuo, um refinamento diário, um exercício de presença, um compromisso com a sua verdade. Quando você vive nesse estado de coerência, você entra em fluxo. E no fluxo, tudo vem com leveza. As oportunidades certas, as conexões certas, os movimentos certos. Você não precisa mais correr atrás. Você se torna magnético. Você atrai. Mas para isso, precisa estar disponível. Precisa se abrir. Precisa soltar o controle. Porque o controle é medo disfarçado. E o medo é a frequência que fecha portas. A fé, ao contrário, é a frequência que abre caminhos. Fé não é crença cega, é confiança vibracional. É saber que, mesmo sem ver, o caminho já está sendo preparado. É sentir que o universo está em cooperação com você. Mesmo nos silêncios, mesmo nos intervalos, mesmo nas pausas, tudo está a seu favor. Até aquilo que parece obstáculo.
Porque cada desafio traz uma lição, cada queda traz uma força, cada término traz um renascimento. Você começa a ver a vida com olhos diferentes. Começa a perceber que não existe acaso. Tudo tem propósito, tudo tem função, tudo tem sentido. Mesmo quando ainda não é possível entender, você confia. E essa confiança transforma tudo, porque ela te coloca acima da frequência do medo. Ela te coloca em outra linha de vida. E é lá que o novo acontece. É lá que o milagre se revela. É lá que a realidade se realinha. Porque você se realinhou. Você não precisa mais correr atrás da vida. A vida começa a correr até você. Porque você parou de fugir de si mesmo. Parou de se esconder. Parou de negar sua luz. Agora você se reconhece, se assume, se expressa. E quando você faz isso, a vida responde com beleza, abundância, leveza e amor. Você começa a sentir que está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que precisa ser feito, sem esforço, sem cobrança, apenas sendo. Esse é o estado natural do ser, e ele está disponível agora. Basta escolher, basta lembrar, basta se permitir. Você é livre para isso. Você sempre foi. Então, a pergunta é: o que você está escolhendo vibrar? Está vibrando gratidão ou reclamação? Está vibrando confiança ou dúvida? Está vibrando amor ou julgamento? Você pode observar isso com honestidade e gentileza, sem culpa, sem cobrança, apenas com consciência. Porque é essa consciência que transforma tudo. Não é a técnica, não é o esforço, é a consciência. Com ela você começa a navegar, começa a surfar entre as realidades possíveis e percebe que pode sim acessar linhas de vida mais elevadas, mais leves, mais abundantes, e que o caminho até lá não é feito de luta, mas de rendição, não é feito de sacrifício, mas de vibração. Você não precisa merecer, você já é. Você não precisa conquistar, você só precisa permitir. A graça não é algo que você ganha, é algo que você ativa com sua presença, um compromisso com a sua verdade. Quando você vive nesse estado de coerência, você entra em fluxo, e no fluxo tudo vem com leveza. As oportunidades certas, as conexões certas, os movimentos certos. Você não precisa mais correr atrás. Você se torna magnético, você atrai. Mas para isso, precisa estar disponível. Precisa se abrir, precisa soltar o controle, porque o controle é medo disfarçado, e o medo é a frequência que fecha portas. A fé, ao contrário, é a frequência que abre caminhos. Fé não é crença cega, é confiança vibracional, é saber que mesmo sem ver, o caminho já está sendo preparado. É sentir que o universo está em cooperação com você, mesmo nos silêncios, mesmo nos intervalos. Mesmo nas pausas, tudo está a seu favor, até aquilo que parece obstáculo, porque cada desafio traz uma lição, cada queda traz uma força, cada término traz um renascimento. Você é livre para isso. Você sempre foi. Você começa a ver a vida com olhos diferentes. Começa a perceber que não existe acaso. Tudo tem propósito. Tudo tem função. Tudo tem sentido. Mesmo quando ainda não é possível entender. Você confia. E essa confiança transforma tudo. Porque ela te coloca acima da frequência do medo. Ela te coloca em outra linha de vida. E é lá que o novo acontece. É lá que o milagre se revela. É lá que a realidade se realinha. Porque você se realinhou. Você não precisa mais correr atrás da vida. A vida começa a correr até você. Porque você parou de fugir de si mesmo, parou de se esconder, parou de negar sua luz. Agora você se reconhece, se assume, se expressa. E quando você faz isso, a vida responde com beleza, abundância, leveza e amor. Você começa a sentir que está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que precisa ser feito, sem esforço, sem cobrança, apenas sendo. Esse é o estado natural do ser. E ele está disponível agora. Basta escolher. Basta lembrar. Basta se permitir. Você é livre para isso. Você sempre foi.
Você é livre para escolher o amor ao invés do medo. Livre para escolher a abundância ao invés da carência. Livre para escolher a expansão ao invés da repetição. Tudo já está disponível. Não é preciso correr, nem lutar, nem implorar. É preciso lembrar. Lembrar que você é consciência. Lembrar que você é criador. Lembrar que você é infinito. O esquecimento foi temporário. O despertar é inevitável. E ele já começou. Você pode senti-lo em sua pele, em sua respiração, nos sinais que se multiplicam, nas sincronicidades que se intensificam. O tempo do velho mundo está se dissolvendo. Um novo tempo nasce em seu coração. Esse novo tempo não será imposto. Ele será escolhido. Você é quem escolhe a linha de vida em que deseja viver. E essa escolha acontece vibracionalmente, não racionalmente. A mente pode até resistir, mas o coração sabe, o coração guia, o coração sente. E quando você segue o coração, tudo se alinha, tudo flui, tudo coopera. Essa é a nova realidade que está sendo acessada por milhares de pessoas ao redor do planeta. Um despertar silencioso, mas poderoso. Uma rede vibracional de luz se formando. Um campo de consciência se expandindo. Você faz parte disso. Você está a serviço disso. Mesmo que ainda não entenda completamente, sua alma sabe. Sua essência reconhece. Seu corpo vibra. Não há mais como voltar ao velho. A antiga frequência se tornou incompatível. A antiga programação não serve mais. A antiga versão de você já cumpriu sua função. Agora é tempo de se atualizar, de se permitir ser quem você sempre foi, antes do medo, antes da dor, antes da culpa. Porque o seu eu mais autêntico é leve, é sábio, é livre. E é com esse eu que você vai cocriar as próximas etapas da sua jornada. Não a partir do esforço, mas da presença. Não a partir da escassez, mas da plenitude. Não a partir da carência, mas da completude. Você não precisa de mais nada para começar. O que você precisa já está em você. Tudo o que você precisa fazer é se alinhar com essa verdade. Se alinhar com quem você realmente é. Se alinhar com a frequência da sua essência. E então, a realidade vai se reorganizar. Como sempre faz. Porque a realidade não é sólida, não é fixa, não é determinada. A realidade é fluida. É energética. É um campo em constante adaptação à sua vibração. Quando você entende isso, você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna autor da sua própria história. Você percebe que cada pensamento, cada emoção, cada escolha está moldando a sua linha de vida. E você começa a escolher com mais consciência. Começa a cuidar da sua vibração com mais presença. Começa a proteger seu campo com mais sabedoria. Você aprende a dizer não, aprende a soltar, aprende a encerrar ciclos com gratidão, aprende a caminhar sozinho quando necessário, aprende a confiar mesmo no escuro, aprende a honrar sua intuição acima da opinião alheia, e isso te liberta, porque quando você para de buscar validação fora, você encontra verdade dentro. Quando você solta o apego, você ganha espaço. Quando você diz sim para a alma, o universo inteiro diz sim para você. A vida começa a fluir de dentro para fora. Você começa a sentir leveza nas pequenas coisas. Você começa a sorrir sem motivo. Você começa a confiar sem provas. Você começa a amar sem garantias. E esse estado não é euforia, é paz. Uma paz que não depende de nada externo. Uma paz que nasce da conexão com o seu centro, com a sua fonte, com a sua consciência. Essa é a maior riqueza que existe, porque com ela você pode acessar qualquer realidade, pode manifestar qualquer possibilidade, pode transformar qualquer situação. Você se torna o mestre do seu destino, não por controle, mas por presença, não por força, mas por alinhamento, não por domínio, mas por vibração. E ao chegar nesse estado, você não sente mais necessidade de provar nada. Você simplesmente é.
Você vive sua verdade em silêncio, e o silêncio se torna sua oração. Sua vibração se torna seu templo, sua presença se torna sua mensagem. Você inspira sem falar, você cura sem tocar, você guia sem impor, porque você é um farol. E faróis não gritam, apenas brilham. Você não precisa convencer ninguém. Cada um está em seu tempo, cada um tem sua jornada. Você honra o tempo do outro sem abrir mão do seu. Você ama sem depender, caminha sem se perder, serve sem se anular. E esse equilíbrio é fruto do autoconhecimento, do autocuidado, da autoaceitação. Você começa a honrar sua história, a compreender suas feridas, a reconhecer sua força, a acolher suas sombras, a integrar tudo o que você é. Você para de buscar fora e começa a encontrar dentro. E o que encontra é beleza, é poder, é amor. Esse é o retorno ao lar, o retorno ao ser, o retorno à origem. E quando você retorna, você se lembra: tudo sempre esteve aqui. Nada faltava, nada estava errado. Apenas era necessário o esquecimento para que o reencontro fosse possível. Agora, você está de volta. Está inteiro, está consciente. E assim, você manifesta uma nova realidade. Uma realidade onde você é livre, onde você é luz, onde você é amor. Uma realidade onde você não precisa mais se justificar, se esconder, se limitar. Porque você entendeu que ser você é o seu maior poder. Não há mais vergonha, não há mais medo, não há mais dúvida. Agora existe clareza, existe direção, existe propósito. Você não está aqui por acaso. Você não está vivendo esse despertar por acidente. Isso faz parte de um plano maior. Um plano que envolve muitos seres, muitas consciências, muitos movimentos sutis que juntos estão elevando a vibração deste planeta. Você está a serviço disso. Cada vez que escolhe o amor ao invés do medo. Cada vez que escolhe a presença ao invés do piloto automático. Cada vez que silencia a mente para ouvir o coração. Cada vez que confia na vida, mesmo sem entender os detalhes. Cada pequena escolha importa. Cada pensamento conta. Cada gesto consciente ecoa no campo. Você não faz ideia do impacto que tem. Mas o universo sabe, a realidade sente, o campo responde. Você é importante, você é necessário, você é essencial. Agora, essas camadas caíram. Agora, você está em contato direto com a fonte. Agora, você sente. Agora, você sabe. E com esse saber, vem a tranquilidade, vem a paz, vem a certeza de que tudo está bem. Mesmo quando a mente tenta dizer o contrário, mesmo quando o externo ainda parece confuso, mesmo quando não há certezas palpáveis, porque dentro de você há uma certeza que não precisa de provas, uma confiança que não precisa de justificativas, um amor que não precisa de explicações. Você aprendeu a viver a partir do invisível, aprendeu a confiar no sentir, aprendeu a seguir a vibração. E isso te tornou livre, isso te tornou inteiro, isso te tornou verdadeiro. Agora, você já não se ilude com as promessas do mundo, já não se distrai com os jogos do ego, já não se sabota com os padrões antigos. Você está consciente, e a consciência é invulnerável. A consciência observa sem se perder, testemunha sem se identificar, vive sem se apegar, e nesse estado, você se torna um com a existência. Não há separação, não há resistência. Há apenas fluxo, e o fluxo te leva. O fluxo te guia. O fluxo te sustenta. Você se entrega, não como alguém que desiste, mas como alguém que confia. Alguém que compreendeu que há uma inteligência superior operando por trás de tudo. E que essa inteligência é amor. Esse amor te guia. Esse amor te protege. Esse amor te transforma, e com ele você se expande, você se revela, você se manifesta. Não há mais medo, não há mais escassez, não há mais pressa. Só há presença, só há gratidão, só há alinhamento.
E quando tudo isso se torna o seu estado natural, a realidade se curva. Ela te reconhece, ela te honra, ela coopera com você. Você não precisa mais se provar, não precisa mais se explicar. Basta ser. E ser é tudo. Ser é o caminho. Ser é o milagre. Você é o ponto de poder. Você é o centro da criação. E agora que você se lembrou disso, nada pode te parar. Porque você se tornou ilimitado. Não porque faz grandes coisas, mas porque faz tudo com consciência. E essa consciência é o que muda tudo. A vida não precisa ser complexa. Ela pode ser simples, leve e profunda ao mesmo tempo. Quando você solta a necessidade de controle, ela se revela. Quando você para de se debater, ela te conduz. Você não precisa saber o próximo passo. Precisa apenas estar presente no passo atual. O resto se revela. O caminho aparece. A clareza surge. A sincronicidade atua. E quanto mais você confia, mais a realidade responde com fluidez. Quanto mais você vibra leveza, mais portas se abrem. Quanto mais você vive em verdade, mais milagres acontecem. E não se trata de milagre no sentido religioso, mas no sentido natural. Porque o natural é a abundância. O natural é a cura. O natural é a harmonia. O que parecia milagre era apenas a realidade se realinhando à sua vibração original. Aquela que sempre esteve em você, mas estava encoberta por camadas e mais camadas de medo, culpa e desconexão. Agora, essas camadas caíram. Agora, você está em contato direto com a fonte. Agora, você sente. Agora, você sabe. E com esse saber, vem a tranquilidade, vem a paz, vem a certeza de que tudo está bem, mesmo quando a mente tenta dizer o contrário, mesmo quando o externo ainda parece confuso, mesmo quando não há certezas palpáveis. Porque dentro de você há uma certeza que não precisa de provas, uma confiança que não precisa de justificativas, um amor que não precisa de explicações. Você aprendeu a viver a partir do invisível, aprendeu a confiar no sentir, aprendeu a seguir a vibração, e isso te tornou livre, isso te tornou inteiro, isso te tornou verdadeiro. Agora, você já não se ilude com as promessas do mundo, já não se distrai com os jogos do ego, já não se sabota com os padrões antigos. Você está consciente. E a consciência é invulnerável. A consciência observa sem se perder, testemunha sem se identificar, vive sem se apegar. E nesse estado, você se torna um com a existência. Não há separação, não há resistência, há apenas fluxo. E o fluxo te leva, o fluxo te guia, o fluxo te sustenta. Você se entrega. Não como alguém que desiste, mas como alguém que confia. Alguém que compreendeu que há uma inteligência superior operando por trás de tudo, e que essa inteligência é amor. Esse amor te guia, esse amor te protege, esse amor te transforma. E com ele você se expande, você se revela, você se manifesta. Não há mais medo, não há mais escassez, não há mais pressa. Só há presença, só há gratidão, só há alinhamento. E quando tudo isso se torna o seu estado natural, a realidade se curva. Ela te reconhece, ela te honra, ela coopera com você. Você não precisa mais se provar, não precisa mais se explicar. Basta ser. E ser é tudo. Ser é o caminho. Ser é o milagre. Você é o ponto de poder. Você é o centro da criação. E agora que você se lembrou disso, nada pode te parar, porque você se tornou ilimitado. E assim concluímos o livro 1 desta jornada transformadora pelo Transurfing da Realidade. Se estas páginas acenderam em você novas compreensões, se revelaram caminhos, se despertaram a lembrança do seu poder como co-criador consciente, então este livro cumpriu seu propósito. Você não é mais o mesmo de quando começou esta leitura. Algo em você mudou, expandiu, vibrou em outra frequência. E essa vibração é o início de uma nova realidade. Lembre-se, o Transurfing não termina aqui. Esta é apenas a primeira etapa.
Os próximos volumes te aguardam para aprofundar ainda mais essa travessia. Continue. Vá adiante. Sua linha de vida ideal já existe. E você está cada vez mais perto dela. Que você escolha, com coragem e presença, viver de forma consciente. Que cada pensamento, cada emoção, cada decisão seja um passo na direção da sua essência mais elevada. Nos encontramos no livro 2. Até lá, mantenha-se desperto, firme em sua vibração, soberano em sua realidade. Com profunda gratidão, eu te honro.